USA acabou, dizem. Hoje de manhã, meteram um carro-bomba no centro de Amsterdã. Por sorte, falhou. Vamos ver a reportagem. Foi ontem, tá? No caso. Tem som da mulher falando? Que não, tem? Não tem som nenhum. Ah, cadê o carro-bomba que eu não tô vendo? Tá vendo? Vai aparecer. Esse carro é uma viatura, né? Não tem uma... Essa van, será? Tá ansioso? É esse carro esfumaçando aí? Esse carro velho? Deu errado, o cara saiu pegando fogo de dentro do carro. Ah, ele deu uma explosãozinha. Ah, volta aí. Dá pra ver. Ah, a galera correndo. Nossa, como é que eu não percebi? Vai, põe no comecinho, ó. Ó o carro laranja, ele dá uma explosãozinha agora, ó. Buf, a galera já sai correndo. Cara, por que falaram USA? Não sei também, eu só peguei o vídeo. É em Amsterdã ou foi em Amsterdã que ele falou? É. E por que tem um carro-bomba em Amsterdã? Esse é o mistério. Por que alguém quer fazer um carro-bomba em Amsterdã? Enfim. Não faz o menor sentido. Hoje de manhã um carro-bomba no centro de Amsterdã, por sorte falhou. Procura na internet aí, carro-bomba Amsterdã. Vamos ver se a gente acha motivação. Por que alguém quer colocar um carro-bomba em Amsterdã? Ah, vocês estão fumando muita maconha? Vamos explodir vocês, é isso? Não dá pra ideia. Eu sou contra o coffee shop. Pum, né? Vamos ver. O carro explodiu, tal. A polícia holandesa informou que a indício que a explosão tenha sido proposital, segundo autoridades, no início da Desce aí. O caso ocorreu em um dos pontos mais movimentados da cidade. E assim, o cara foi burro também, né? Ele ia explodir ali, ele ia matar o quê? 30 pessoas no máximo? Bom. Local aberto, tipo, né? Não é possível ver o homem saindo do veículo com as roupas pegando fogo e caminhando pela praça antes de ser socorrido. O incidente acontece poucos dias após outro episódio de violência na mesma região. Na semana passada, um homem esfaqueou pedestres em uma rua próxima à Praça Dam, deixando 5 feridos antes de ser preso pela polícia. O que é isso? Ainda o que tá em é? investigação. Alguém sabe o que é? Porque assim, eu não quero ser preconceituoso, mas eu penso assim, imagino eu que é algo ligado ao Islã. Eu não sei, é isso? Eu não sei, eu não quero ser preconceituoso, né? Mas será que é isso? Não tem nenhuma outra matéria? O caso segue em investigação, não tem nada. Olha aqui, só tem o vídeo e o restante é notícia antiga. Que coisa esquisita, velho. O que foi? Grok, qual país com melhor qualidade? Outra coisa também, viu? Vocês se completando coisas pro Grok, né? Como se o Grok fosse uma inteligência... O oráculo cara, agora. Você fazer um meme, é engraçado. Agora sim, o Grok falou que o Lula é o melhor presidente do Brasil. De acordo com as evidências popularescas, né? Pois é. Bom, vamos ver outro de cultura pop? Próximo. Os caras tentaram lacrar, os caras do Ira. Vamos ver. Que, aliás... Fala. Só uma coisa. Vamos ver o vídeo, já vou falar, vai lá. Vocês que estão ganhando. Pausa aqui antes. Não. Tem a parte antes. Pausa. Tem uma coisa antes. O Ira tava fazendo show. Aí os caras lá estavam no meio de uma música. Ele, fora Bolsonaro! Sem anistia! Aí a galera começou a vaiar. E começou a cantar: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Eu vi esse trecho. Aí eu não vi o Nazi falando o resto. Volta aí do comecinho. Vamos ver o que ele falou. Vocês que estão ganhando. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Nunca entendeu. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Não compra os nossos discos. O cara tá em 1990. Fala uma coisa, cara. O Nazi, dizem, né, que é um dos caras mais difíceis de se conviver, né? O Nazi do Ira que aliás o apelido dele é Nazi, por que será, né? Tem uma música do Ira que é basicamente o seguinte: pobre São Paulo, pobre paulista. Só quero ver gente da minha terra, só quero ver gente do meu sangue. Não quero mais ver essa gente feia, não quero mais ver os ignorantes. Isso aí é ou não é uma música reacionária? Cara, você cantou isso durante todos os anos 80, anos 90, cara. Você surgiu disso, desse... Isso é xenofobia de fato. Tipo assim, eu sou paulista, então eu só quero ver paulista. Não quero ver mais essa gente feia. Ele tá falando dos nordestinos aqui em São Paulo. Né? Depois ele deu 1 milhão de justificativas. Não é bem isso. Não é bem isso, não é bem aquilo. Tentou fazer um xadrez 4D. Mas a real é que o Nazi é um reacionário, né? E assim, eu também sou fora Bolsonaro. Só que eu também sou fora Lula. E aí, eu só aceito na sua turminha?
hein? Que pra mim, assim, pessoalmente, cara, eu já vou ser xingado aqui. Eu acho o Ira uma das piores bandas brasileiras. Muito ruim, tecnicamente horroroso. Todo mundo acha que o Edgar Scandurra é um puta guitarrista. Eu acho ele muito ruim. Tem inclusive um encontro que eles fizeram, né, de guitarristas. Eu não lembro agora, acho que era... Eu não lembro agora quem era. Eu sei que tinha o Kiko Loureiro, sei lá, o Andreas Kisser, o Eduardo Adanu, e tinha uns caras feras e o Edgar Scandurra. Aí cada um vai lá e mostra aí o Edgar Scandurra. Nossa, ele passa vergonha. É um vídeo famoso no YouTube. Coloca aí, Kiko Loureiro, Eduardo Adanu e... como é que é? O... Edgar Scandurra, que é o guitarrista do Ira, né? Que ele toca ao contrário, que ele é canhoto. Cara, você vai ver que assim, tem nem comparação, né? Enfim, vamos lá? Vamos. Esse negócio do woke é uma invasão cultural. Vamos ver o cara falando. Esse negócio do woke, gente, vamos objetivar, é uma invasão cultural. É grana internacional, a gente fala americana, é mais que isso, é de corporações internacionais dominando o pensamento. Treinaram um monte de gente para acreditar naquelas coisas. Quem não acreditava é expulso das associações. Expulso. A gente foi expulso da associação de roteiristas porque a gente falou a palavra woke. Isso aconteceu, isso é fato, há um ano atrás. Então a pessoa falou o woke, vamos debater o woke? Vocês são racistas, tal. Expulsaram a gente. Então você não consegue debater, é um ambiente inteiro controlado, onde as pessoas têm medo de debater. E as pessoas vão ficando com um consenso que aquilo é o certo. E aquilo é uma ideologia que não dialoga com o povo brasileiro. O povo brasileiro não gosta disso. O povo brasileiro quer filme mais divertido, mais ousado e tal. E aí aquilo vai afastando o público. Então é um mecanismo inteiro de controle que parte de júri, o tipo que é feito júri, parte de festival, que os festivais são todos assim. Se você não seguir o filme do Josias Teófilo, que é um amigo meu que a gente montou, Artistas Livres. Colunista da Cruzoé. Então, maravilhoso. A gente montou, eu e ele montamos uma associação para debater isso, chama Artistas Livres. Aliás, quem quiser se associar, ajudar, justamente para debater isso. O filme dele, ele foi passar num festival, ele sofreu violência, porque ele passou um filme que é sobre o Olavo de Carvalho. Filme sobre o Olavo. Violência física, bateram nas pessoas. Então, e aí nunca mais nenhum festival selecionou nenhum filme desse tipo. Claro, você vai selecionar. Então, não tem como, é uma área inteira controlada. E se a pessoa não seguir aquele discurso, ela não consegue. Então isso de 20 anos, disso faz 20 anos isso, gente. Não é uma coisa recente. Não é uma coisa agora. Não, a gente já conhece desde o começo, né? Então, 20 anos disso afasta o público daquilo. Então a gente ficou um modelo de produção que faz um monte de filme que ninguém assiste e não tem interesse em assistir. Vamos lá. Primeira coisa, eu concordo em partes com o que ele tá falando. É óbvio que existe, todo mundo sabe que existe um corporativismo esquerdista, né, em tudo que é produção cultural. No Brasil, cara, qualquer coisa, existe um corporativismo esquerdista em todas as produções culturais. Todas, absolutamente todas. Então você vai, cara, eu quero escrever poesia, eu quero fazer uma peça de teatro, eu quero fazer um espetáculo de dança, eu quero fazer uma exposição de artes plásticas, quero fazer um filme, quero fazer uma música. Cara, o mercado cultural, ele é fechado para a esquerda. Isso é uma verdade absoluta. Assim, todo mundo sabe disso, a esquerda sabe disso, as pessoas normais sabem disso, todo mundo sabe. Só que, e aí existe uma outra questão também, só que as produções culturais de direita, via de regra, são uma porcaria. Por quê? Porque, via de regra, produção cultural no Brasil, no geral, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer coisa, via de regra, produção cultural no Brasil é lixo. Ah, então não tem coisa boa? Tem coisa muito boa, que é a exceção. É como se eu chegasse pra você e falasse o seguinte, cara, vamos pegar, sei lá, quantas pessoas jogam bola no Brasil? Milhões, dezenas de milhões de pessoas jogam futebol no Brasil. Quantas têm nível suficientemente bom pra jogar num time profissional, ainda que numa série C que seja? Pouquíssimas. Então, assim como qualquer coisa na vida, cara, sei lá, produções culturais no Brasil também são assim, cara. A regra é que é lixo. E aí, alguma coisa ou outra se destaca. Então, quando você pega a turma da esquerda, tem lixo na produção cultural esquerdista, tem muito lixo. A maior parte das coisas são lixo, assim, um monte de lixo. Mas tem uma exceção, que é boa, e por conta dessa hegemonia dos festivais, eles têm destaque. Na direita, tem lixo, tem muito lixo. Tem coisa boa? Aí é mais raro ainda. Eu vou dizer pra você, o filme do Josias Teófilo, eu lembro que na época que deu esse problema, eu fiz um vídeo defendendo ele. Porque o filme dele tem que passar nos festivais. Ah, mas eu não assisti, mas todo mundo que assistiu fala que é uma merda. O filme é ruim, cara. O
filme é ruim. Não foi por isso que ele sofreu boicote, tá? Ele sofreu boicote porque ele é de direita e a galera boicota mesmo. Agora, o filme dele é ruim. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Assistam o documentário Não Vai Ter Golpe, que é do Alexandre, o famigerado mamador de fundo, que cobrou menos da metade do que se cobra no mercado pra fazer produções pro MBL durante 10 anos, sem um centavo de dinheiro público, e aí fez uma campanha pra Amanda, 2 ou 3, sei lá, aqui, e a galera já chama... A galera não, né? Os Nandetes, ai, o mamador. Pega a produção dele, assista Não Vai Ter Golpe. Tem no Valete Plus? Tem no Valete Plus? Tem. Assista lá. Hã? Não, tá só... não tá de graça, tá pra tudo bem, então assina, entra no clube e assine. Assiste o Brasil São Paulo, o documentário dele. Aquilo é uma produção boa. Compara com outras produções que você chama de direita. Assiste um filme do Josias Teófilo e me fala. Então é difícil, cara. É um conjunto de problemas. Você tem uma hegemonia e um autoritarismo da esquerda, que também tem produções culturais muito ruins, dominando o cenário cultural no Brasil, e você também tem uma falta de produção de coisas de qualidade em termos culturais na direita. É um conjunto de coisas. Tá? Eu não conheço esse cara, não sei a produção cultural dele, se é boa ou ruim, eu não sei o que ele faz, se ele faz filme, não sei o que ele faz, mas é complicado estar no Brasil, cara. Complicado. Vamos lá? Bora. Então vamos começar com Flávio Dinos. Vamos lá. Num julgamento anterior, mencionar que nessas distorções de percepção quanto ao crime organizado, a ideia é que isso se concentra nas áreas populares do Rio de Janeiro. E não é verdade. O que tem de principal no crime organizado no Rio de Janeiro não está nos bairros populares. Não está nos morros nem nas periferias. Na verdade, está no asfalto. Galera, aplaude. Pausa aqui. Independente do que você acha do que o Flávio Dino falou. Mesmo que ele falasse assim, 1 mais 1 é igual a 2. Vamos supor que ele falasse uma verdade universal. Já está errado ter gente aplaudindo uma fala de ministro supremo. Por quê? Porque a ideia da corte, eu já falei isso 300 mil vezes, a ideia da corte é justamente o afastamento disso. Quando você é um ministro da Suprema Corte e você tem como função institucional proteger a sua Constituição, você não pode buscar os aplausos, você não pode ter o estímulo para buscar aplausos das pessoas. Porque se tem meia dúzia de pessoas que falam assim, vamos desrespeitar a Constituição? E você busca isso, você não faz a sua função, que é defender a Constituição. Eu acho, assim, um dos maiores absurdos do Brasil é o protagonismo que existe, individual, dos ministros do STF. Isso está errado. Você não tem que gostar e você não tem que desgostar de ministro supremo, cara. Você tem que nem saber o que o ministro individualmente está fazendo. Você tem que pensar o seguinte, o que a corte está decidindo, tá? E o que o porta-voz da corte está informando. É isso. Deveria ter um porta-voz, ó. Você vai ser o porta-voz da corte. Então, a corte votou alguma coisa. Olha, a corte decidiu isso. A corte decidiu aquilo. É um absurdo, cara, você ter ministro supremo com o seu voto individual televisionado. Aí os caras fazem aqueles votos gigantes, cheios de declarações midiáticas, porque sabe que vai ter recorte, porque sabe que vão falar na imprensa, porque sabe que vão falar na internet, porque sabem que vai ter repercussão popular. Não pode ter. Ministro Supremo não tem que ser aplaudido e nem vaiado. Ponto. Ministro Supremo tem que ser uma torre de marfim que você nem sabe. Você só vê a decisão lá de cima. É isso. É isso. Eles não devem fazer leis. Eles não devem criar coisas. Eles devem basicamente entender o que o legislador e a sociedade, né, através dos seus representantes, quis quando escreveu determinada coisa. É isso. É isso. Aí vamos no mérito do que ele falou pra gente ver o restinho depois. Ele fala que o crime não está nos bairros populares e está em outro lugar. Vamos terminar pra gente falar dele. Vamos lá. Na verdade, está no asfalto. Tanto no que se refere ao financiamento do crime organizado e das milícias, quanto no que se refere à lavagem de dinheiro. Num julgamento anterior... Você faz uma... Não é nem uma analogia, você quer fazer uma... Eu esqueci o nome. Enfim, você quis fazer uma frase bonita, tipo assim, o crime não está nos morros, está no asfalto. Como quem diz assim, não adianta você criminalizar e discriminar pessoas mais pobres que moram nessas piores condições, sendo que o crime está nas pessoas que mandam na sociedade. Está totalmente distorcida a sua visão dos fatos. Você está de forma absolutamente ideológica, dando uma visão, uma opinião que nem cabe a um ministro supremo. O crime organizado, ele se organiza
organiza através de diversos tentáculos em diversas áreas de atuação humana. Uma delas, por exemplo, que é a mais comum, que todo mundo sabe, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele se sustenta através do quê? Através de todo mundo que compra droga. Seja o playboyzinho do Leblon, seja o periférico que vai lá e compra um cigarrinho de maconha, não importa. O tráfico de drogas, ele abarca todas as classes sociais. Ele também se sustenta através do crime direto com violência. Por exemplo, assaltos a celulares, a qualquer coisa que o cara normalmente usa para comprar droga. Ou para vender em algum lugar e num receptador tal. Existe esse tentáculo. E existem outros tentáculos que você nem imagina, como por exemplo, imóveis, né? Aqui em São Paulo, o PCC se sustenta através de aluguéis de imóveis ilegais, dentro inclusive de território de cemitério. Mas o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, o ramo imobiliário é um ramo muito lucrativo para o crime organizado. No Rio de Janeiro também, principalmente através de milícia e venda de imóveis, né? Então, quando você compra ou vende um imóvel numa área que é do Comando Vermelho, ou do Amigo dos Amigos, ou de alguma milícia que domina, você tem que pagar uma porcentagem do valor que você pagou no imóvel como uma propina, como se fosse um ITBI do crime organizado para você ter direito a morar naquele imóvel. Então, meu irmão, o crime está em tudo quanto é lugar. Agora, quando a gente fala de retomar territórios, existe uma questão que ela é física, ela é geográfica. Você pega o mapa do Rio de Janeiro, existem bolsões de state free zone, vamos chamar assim. O estado simplesmente não chega. Existe um domínio físico, tá? De territórios do Rio de Janeiro através de pessoas armadas com fuzil que não deixam fisicamente o estado entrar. O que você tem que fazer com isso? Você tem que declarar guerra. Você tem que retomar esse território. Quem vai bater de frente com as forças policiais, seja o exército, seja a polícia federal, seja a polícia militar, este cara tem que ser neutralizado. E eu não quero saber se ele tá no chão de terra, se ele tá no morro, se ele tá no asfalto. Se este bandido está enfrentando a autoridade do estado, que é legitimada pelas pessoas, este cara tem que morrer, entendeu? Esse cara tem que morrer, ponto final. Entre você estar submetido às forças policiais que têm a legitimação do uso da violência e da força do Estado, e você estar submetido a um traficante sem camiseta, com fuzil, né, e uma 9mm na cinta, a gente, como sociedade, escolheu estar submetido a este daqui. Você pode ter críticas a essa instituição. Pô, a polícia erra nisso, é aqui, beleza. Isso não significa que ela deve ser subjugada por uma outra força de violência que não é legitimada pela sociedade, como um traficante. Então, esse cara tem que ser eliminado, ponto. Você tem que matar esse cara, ponto final. E o crime organizado não se combate. Imagina você tem uma fogueira tentando apagar a parte amarela do fogo. Você tem que fazer o combate do assalto ali, beleza? Tem que fazer. Você tem que fazer o combate do traficante? Tem. Só que você não vai resolver o problema se você não jogar água no foco da fogueira. O foco da fogueira, os comandantes estão nas organizações criminosas, como o Comando Vermelho, que estão fisicamente alocadas em determinados espaços. Fica até mais simples de você combater. Se você for lá, prender essas pessoas, eliminar quem bater de frente, porque você agiu no foco, você apaga o resto. Se eu sou um ladrãozinho de celular e eu não tenho tanta facilidade de vender esse negócio, tá? Eu já não tenho tanto estímulo de roubar. Só que se para além disso, se eu roubar um celular, já não tenho muito onde vender, eu ainda for preso e tiver uma pena foda porque a polícia tá indo pra cima, aí eu tenho não só a falta de estímulo para roubar, como eu tenho a repressão no caso de eu fazer essa escolha. Então eu não faço. É simples, cara. Foda. Aí, meu irmão, no mesmo sentido das falas do Flávio Dino, que estão baseadas em ideologia, o STF vai e faz o seguinte: STF decide pelo fim da revista íntima vexatória em presídios. O que é isso aqui? Vamos lá. O Supremo Tribunal determinou, os ministros construíram uma tese em consenso que definiu como inadmissível a revista íntima vexatória com o desnudamento de visitantes ou exames invasivos com a finalidade de causar humilhação. A decisão também traz que provas obtidas a partir da revista íntima vexatória são ilícitas, salvo decisões judiciais contrárias a cada caso concreto. A tese traz que a autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indícios robustos do visitante estar em posse de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente proibido, com produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. A partir dessa quarta-feira, todos os estabelecimentos penais têm 24 meses para aquisição de instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais
portais detectores de metais. No caso da impossibilidade ou inefetividade da utilização do scanner corporal, esteira de raio-x e portais detectores de metais, a revista íntima para ingresso em estabelecimentos prisionais dependerá da permissão do visitante, vedada em qualquer circunstância a execução como forma de humilhação e exposição vexatória. Deve ser realizado em lugar adequado, exclusivo para tal verificação e apenas em pessoas maiores que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero do visitante, principalmente por profissionais da saúde, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos. Vamos lá. Nem 8, nem 80. Essa decisão não é, agora não pode mais visitar íntima, liberou, pode entrar lá com celular na vagina, com cocaína no ânus, pode dar tudo certo. Não é isso, mas também não é uma decisão acertada nesse momento. Por quê? Vamos explicar a decisão. O que acontece? Você tem visita lá e aí você tem a revista íntima. A revista íntima é aquele negócio, tira a roupa, fica de cócoras, tosse, abre o bumbum, mostra que não tem nada aí dentro. Se a pessoa ainda vê o indício, ela pode ir lá e tocar e buscar. Então, de certa forma, existe uma humilhação nisso. O que o STF está dizendo? Todos os presídios têm 2 anos para colocar scanner e através do scanner a pessoa passa, você vê, sem deixar a pessoa pelada, se ela está escondendo algum objeto de metal, um celular, alguma coisa assim. E caso haja tem um negócio aí no seu bumbum que eu tô achando esquisito. Então, essa pessoa tem a possibilidade de impedir a visita. Eu não vou deixar você visitar, porque eu acho que você tem coisas suspeitas dentro do seu corpo. Aí, esta pessoa, se maior de idade, ela vai falar, eu estou consentindo com uma revista de uma pessoa do mesmo gênero que eu, num ambiente adequado e exclusivo, ou seja, não é na frente de todo mundo, para que eu prove para você que eu não estou escondendo nada e eu quero realizar minha visita. Neste sentido, a decisão é sensata. Qual que é o problema dessa decisão neste momento? Nós temos qual sensação aqui no Brasil? De que os bandidos são punidos de forma justa e de que o cidadão de bem, vamos chamar assim, o cidadão comum está seguro? Não. Então qualquer decisão que vise dar qualquer benefício, seja ele justo ou não, para uma pessoa que está presa ou que vai visitar um preso, soa para a sociedade como uma afronta. Então eu vou dizer isso aqui em termos bioquímicos. Se você pega, por exemplo, uma lagosta, tal da lagosta do Jordan Peterson. E por que ele fala muito disso? Porque o cérebro da lagosta é um cérebro muito antigo, é um cérebro muito primitivo. E ele é as estruturas primitivas do cérebro da lagosta são muito parecidas com os cérebros mais avançados, dos mamíferos, dos primatas, inclusive dos seres humanos. Então o que acontece com lagostas? Olha só. Se você pega uma lagosta, que ela é grande, ela é maior, e por algum motivo ela perde uma disputa de território com uma lagosta menor, ou seja, ela seria capaz de vencer aquela lagosta numa batalha física, mas de acordo com as demonstrações lá dela de virtudes, ela se sente menor do que a lagosta que ela facilmente derrotaria. O cérebro dela fica banhado de um hormônio chamado octopamina. A octopamina, ela faz com que esta lagosta, mesmo que ela enfrente outras lagostas muito menores do que ela tá tão medrosa, ela está tão banhada do hormônio da derrota, a octopamina, que ela sai perdendo um monte de coisas consecutivas. E esta lagosta, ela fica num estado de alerta que a estressa. A partir do momento que ela perde uma luta, ela fala, eu sou pequeno, eu sou vulnerável, caramba, o que tá acontecendo? Uma movimentação aqui. Quando você evolui isso para cérebros mais desenvolvidos, o cérebro humano, ele age da mesma forma. Quando você tem uma má experiência, por exemplo, você vai pra uma balada e você toma uma bota. Você fica tão alerta e tão inseguro que, tudo te dá medo. Putz, esse cara é grande, será que ele vai me bater? Putz, essa menina é muito bonita, será que ela tá dando risada na minha cara? Nossa, meu Deus, será que eu tô sendo humilhado aqui? Você começa a sofrer uma série de consequências, psicológicas mesmo, de acordo com o medo que você teve por conta de um disparo de um hormônio no seu cérebro. Por que eu estou dizendo isso? A sociedade brasileira vive num ambiente de tamanha desconfiança, tanto com as pessoas que estão próximas a você e têm a mesma realidade que você, então teu vizinho, teu colega de trabalho, o teu amigo da escola. A gente tem tanta desconfiança com essas pessoas e também com as autoridades, com a polícia, com os políticos, com o juiz, com o sistema judiciário, com as instituições democráticas, que o tempo todo nós estamos banhados pelo hormônio do desconfie. Então, a qualquer movimentação, quando você não está à vontade, qualquer coisa te assusta. Nós vivemos numa sociedade que nós temos
uma sensação de impunidade gigantesca. Então qualquer decisão que venha do STF que trate desse tema, né, impunidade, criminal, etc., que não vá na direção vamos matar bandido, assusta as pessoas e as pessoas, olha lá, e há razão de ser, Por isso que eu acho que a decisão do STF, ela é errada, não por conta da decisão em si, porque a decisão em si me parece muito sensata. Irmão, você não vai humilhar uma pessoa, por exemplo, um homem revistar intimamente uma mulher em um ambiente onde tem outras pessoas olhando e ainda eles colocam uma coisa que é meio subjetiva, de forma vexatória, humilhante, pra humilhar, tipo, vai, abre essa bundinha aí. Não é exatamente isso, é quando você faz a visita íntima, tipo, a mulher principalmente, que eles falam que pode enfiar alguma coisa, celular, enfim, eles fazem você agachar, tipo, 3 vezes. Então, imagina, uma pessoa pelada no meio de outras pessoas agachando 3 vezes pra mostrar que não tem nada. Exatamente. É vexatório. Então, isso é vexatório, né? Então, a decisão, ela parte de uma base até de sensatez. Não, vamos fazer isso daqui? Vamos pôr scanner e se for fazer, vai colocar uma pessoa do mesmo gênero do visitante, tem que ter o consentimento dela pra ter a visita e tem que ser no ambiente exclusivo. Ah, não quer? Então você não visita. A decisão é essa. Só que a gente tá tão banhado de desconfiança que a gente, olha lá, que absurdo. A gente não tem nem vontade de entender o que está acontecendo, porque a gente está assustado, entendeu? Então, a meu ver, nós estamos num ambiente tão horroroso que nem decisões que aparentemente são sensatas não deixam de nos assustar, entendeu? E aí, meu irmão, vamos falar de governo então, já que a gente falou de Flávio Dino, depois a gente volta a falar de vagabundo, da galera, assim, ó, vamos lá, a SECOM, pra quem não sabe, é a Secretaria de Comunicação do Governo, né? E aí é o seguinte, a aprovação do Lula tá baixa. A culpa é de quem? Nunca é do Lula. O mensalão, cara, não é culpa do Lula, não é culpa do é esse sistema aí, meu. O petrolão não é culpa do Lula, é o sistema. A aprovação do governo tá ruim, qual é o problema? Vamos ver o que a SECOM diz? Manda brasa. Eu não sei, acho que o custo, inclusive, é bem aquém de várias atividades, eu não sei exatamente isso, mas isso não vai ter nenhum problema lá e pode informar bem a vocês. Quanto à organização de popularidade do presidente, o objetivo principal desse evento... Eu sei que não, mas o objetivo desse evento não foi isso. O objetivo mas não acredito que mais uma vez, quero dizer, nem do presidente. Eu estou dizendo assim, e nem do governo. O que a gente tem que fazer aqui nada mais é do que a nossa obrigação, o nosso dever junto ao povo brasileiro. Pausa aqui. Eu vou te explicar o que ele tá fazendo. Quando você não tem resposta a uma pergunta que pegaram de repente, você fala amenidades pra você tentar construir um raciocínio. Você viu o quê? A primeira frase dele é o seguinte: a gente tem que fazer aqui nada mais do que a nossa obrigação, que é trabalhar pelo povo brasileiro. Ele tá aprendendo com o Geraldo Alckmin, né? Que fala, não fala nada. Não, porque assim, nós temos sempre que trabalhar para que as pessoas tenham uma excelente representatividade. E para que através dessa representatividade as pessoas melhorem suas vidas. A gente tem sempre que trabalhar pelo povo. A gente tem que lembrar que o papel de um governo é nunca se esquecer do porquê foi eleito. Aí você começa a falar um monte de amenidades até você pensar em alguma coisa. É o que ele tá fazendo. Vamos lá. Deixa eu concluir, por favor. O que eu... Se perdeu. Você está dizendo que não tem a obrigação do governo informar. Vocês acham que não foi importante tudo isso que aconteceu? Porque você está informado. Pausa aqui. Então por que o governo está escondendo os índices de analfabetismo do Brasil? Por que o governo pôs sigilo nesses índices? O papel do governo é informar. A última coisa que vocês estão fazendo é informar as pessoas. Vai lá. Tendo feito durante 2 anos, isso é essencial. E é muito importante. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho está aqui para discutir a popularidade do presidente, a popularidade do governo. O meu trabalho, essencialmente, é informar a população sobre isso e demonstrar essas ações. Então você não tem responsabilidade, a comunicação não tem responsabilidade, porque o que se vem dizendo é que a comunicação tem responsabilidade nos índices de impopularidade. Pausa aqui. Porque as informações não estão... Muito boa repórter, hein? Muito. Então você tá falando... Tá incisiva e tal. Ó, não sei quem é essa repórter aí, mas mandou bem. Vai lá. Chegando adequadamente. Isso está dizendo que o seu trabalho não é tratar da popularidade do presidente, não é de forma, não é uma discrepância entre o que você disse. Não sabe onde é que está o tem uma incoerência. Impopularidade, o que precisa ser corrigido? Eu acho até engraçado assim, que a gente fez um ato aqui, que é importante, da gente falar das ações do governo. A gente deveria concentrar isso e estou mais preocupado com a impopularidade, nem para abordar isso. Não tem nada no meu isentar de impopularidade, zero. Eu acho que impopularidade é responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo.
né? E que isso já vem ou de algum período, ou agora. Isso não tem absolutamente nenhum problema. Eu estou querendo colocar para você que eu estou nisso para demonstrar e fazer para a população, informar todas as ações do governo e o que ela pode utilizar disso. Quanto à opinião da população sobre o governo, se acha isso, daquilo, aí não é questão da gente ficar definindo. O que o meu trabalho é informar. Se todo mundo estiver bem informado, eu acho que eu estou com Sobre essa questão, Acabou o vídeo? Cara, em nenhum momento ele falou isso. Ministro responsável por aprovação de Lula. De onde vem essa aspas aí do Metrópolis? Ele não falou isso. Eu ouvi pelo menos esses três. Ele falou aqui, ó, quanto à questão da popularidade do presidente, o objetivo principal desse evento é tal. Aí ele falou, eu acho que impopularidade tem responsabilidade. Todos os ministros, todas as áreas da política, gestão, comunicação, todo mundo. Ele fala isso no começo. Ah, mas tá... Assim, vamos lá, vai. A aspas foi desonesta. Tipo, parece que ele tava tirando do Lula e jogando no ministro. E basicamente ele falou uma coisa super genérica, tipo assim, o governo é composto por todos, né? Tipo assim... Agora sim... Ele falou sim. Ah, não falou não. E outra coisa assim, o cara da Secom muito mal preparado, velho. Muito mal preparado. Como é que você é ministro da comunicação, você não consegue sair de uma saia justa dessa, porque os índices de desaprovação do governo estão altos. São recordes, inclusive, né? Esse ano, pela primeira vez, o índice de desaprovação subiu além da aprovação, né? E são recordes, e ainda continua nessa tendência. Vamos agora pra outra, Ana, que é essa daí. E aí eu vou te dizer, velho, agora você tem que ter... Qual é o papel do MBL nisso? É mostrar uma coisa que é uma triste realidade. Acabou de sair uma pesquisa Quest. E por mais que... a pesquisa... Eu sei, cara. Pesquisa tem seus erros intrínsecos. Pesquisa tá muito longe da eleição pra gente definir o cenário. Mas é uma medida. É uma fotografia do momento que nós estamos vivendo. Pode ser que ontem era de outro jeito e amanhã pode ser que vai ser de outro. Mas hoje a fotografia diz o seguinte: Quest, Lula empata com Bolsonaro e supera Tarcísio no segundo turno. Por que isso acontece, cara? Porque eu vou te falar, especificamente do Tarcísio, é porque o Tarcísio ele não é tão conhecido ainda pro resto do Brasil como ele é pra São Paulo, ou as regiões mais ao sul. Esse é o primeiro ponto. E existe um preconceito, tá? Existe um preconceito da galera mais pra cima com a galera de baixo com a galera de cima. Existe, tá? Se você não conhece a figura, o cara de onde? Lá de baixo? Então não quero. E ao contrário também, o cara lá de cima também não quer. Então, sem você conhecer a pessoa e se apegar ou julgar a pessoa em si, você tem uma ideia de que ela é de outra região que a sua, você já tem um preconceito. Eu acho que do Tarcísio é isso. Agora do Bolsonaro tá muito simples, velho. O Bolsonaro não representa o sentimento da maioria das pessoas antipetistas. É isso. O cara hoje, ele é antipetista, ele não compra esse discurso. Só o Bolsonaro. Não, ele não compra, cara. Ele fala, eu acho o PT uma merda, eu voto em outro que não seja o PT, mas eu gostaria que não fosse o Bolsonaro. É isso, cara. É isso. E sabe quem está na estratégia contrária? E talvez a gente perca dessa estratégia? O Partido Novo. O Partido Novo tá falando assim, cara, vamos não magoar os bolsonaristas? Porque o que o Partido Novo vai fazer, tá? É muito importante deixar isso claro. O Partido Novo vai ter um espectro de pessoas lá dentro que vão ser desde o bolsonarista mesmo, tipo um Ricardo Salles. Sou Ricardo Salles, eu era do mito pra cima. Até o cara mais homínio, que é tipo assim, um mito dá umas erradas, né? Tipo um Deltan Dallagnol, mas o mito é um mito. Até um cara um pouco mais crítico, tipo, mas o Nicolas é legal. Até um cara que é crítico ao Bolsonaro. Então você pega, por exemplo, o Léo Siqueira da Lesp. É um cara gente boa, tá? Que é anti-Bolsonaro e tá no Novo. Então qual é a estratégia do Novo? O Novo vai ampliar esse leque pra quando você falar, mas você é contra o Bolsonaro, ele vai apresentar a cartada anti-Bolsonaro ali do partido. Que vai ter um outro, talvez um Wilker Leão em Brasília. Não, mas e o mito? Não, mas tem aqui, olha o Ricardo Salles. Ricardo Salles era ministro do Bolsonaro, ele tá com a gente. E é isso que o Brasil vai apostar pra combater o Lula e o Bolsonaro daqui pra frente? É isso que a gente vai apostar? Então a gente vai continuar caindo no mesmo erro, cara. Nós vamos continuar empoderando o PT, empoderando a esquerda e empoderando o vagabundo. Nós vamos continuar fazendo isso, velho. Enquanto a gente não aprender que, irmão, é o seguinte, o Lula é um lixo. E pra combater o lixo, eu não posso apoiar em outro lixo. Não preciso apoiar alguém perfeito, não é purismo, não. Mas o outro é muito lixo. É tão lixo quanto, então não dá. Quando que a gente vai aprender isso, bicho? Ai. Tira isso daí, isso aí... Besta. Tá muito chato hoje, Tutu, tá muito sério. Eu sou assim, eu sou temperamental. Tá muito sério. Vamos falar de coisa legal, então? A pessoa é Vamos falar do vídeo que a Ana trouxe. A Ana trouxe um vídeo que ela falou que eu vou gostar. 14 segundos de vídeo? É curtinho, não é suficiente. Vamos ver, vamos lá. Você já foi preso? Não. Ele pensou muito. Tu queria que ele tivesse sido preso já. E quando aquela pessoa é muito correta, assim, sabe? Tipo, mano, não tem nenhum pezinho negativo. Tipo, já
não tem uma aventura, assim. Você já foi... Vamos lá. Essa garota, cara, ela confunde a pessoa não ser um bandido que já foi preso com... Já que você não é preso, você é um cara super chato, coxinha, desinteressante, que não faz aventuras. Isso não é verdade. Mas vamos tratar desse assunto de uma forma legal. Você sabe que os seres humanos, né? Existem diversos arquétipos dos seres humanos. Da onde vêm os arquétipos? Principalmente os arquétipos junguianos. Eles vêm de quando a gente era caçador-coletor, que foi eu já falei isso várias vezes aqui. Imagina que isso aqui é a história da humanidade, tá? Imagina que isso aqui é o primeiro ser humano na Terra, esse aqui é você. Durante todo esse tempo aqui, ó, nós somos uma coisa que nós não somos hoje. Nós somos caçadores-coletores nômades. Então a gente não era, né, grandes cidades, planta e colhe, a gente não era isso. A gente durante mais de 90, talvez mais de 150 mil anos, não se sabe ao certo, a gente viveu em grupos de 50 a 100 seres humanos, caçando, coletando e migrando, caçando, coletando e migrando, caçando, coletando e migrando. A gente era isso. Num grupo como esse, você tem diversos arquétipos que são importantes. Então, um dos arquétipos, né, que é o arquétipo, o nome do arquétipo muda, ou o mago, ou o feiticeiro, ou o xamã, que seja. Vamos pôr o feiticeiro, vamos pôr o Gandalf. Quando você pega Senhor dos Anéis, ele é basicamente, você tem uma pessoa para cada arquétipo, né? Você tem o herói, que é o Frodo, ou você tem o mago, que é o... Não é Gandalf, é Gandalf o nome dele, né? Uhum. O Gandalf, você tem, sei lá, o anão, que é o Dwarf, que é o bravão, não sei o que lá. Você tem vários arquétipos ali. Um dos arquétipos, por exemplo, é o do mago, né? O mago é aquele cara que vai ser responsável para você se conectar com o metafísico, com aquilo que você não entende, com questões que a humanidade na época não sabe explicar. Por que chove? Por que não chove? Por que tem onda no mar? Por que uma pessoa fica doente? Por que, enfim, por que um feto nasce com um problema e outro não? Então, você tinha sempre esse arquétipo do cara que acessa o metafísico. Você tem, por exemplo, o arquétipo que é do curandeiro, ou do que faz as poções, eu esqueci o nome desse arquétipo, que é o cara que vai ser o médico da galera, ele vai cuidar de você. Puta, você quebrou um pé. O alquimista. Você é um cara que você tá doente, tá com dor de barriga, é esse arquétipo. Você vai ter, por exemplo, o arquétipo do aventureiro. Quem é o aventureiro? O aventureiro é aquele que vai pegar ele mais um, mais dois no máximo, e eles vão explorar outro lugar pra essa tribo migrar quando acabarem os recursos desse lugar, e depois ele vai voltar e vai contar o caminho de onde ele encontrou. Esse arquétipo é importantíssimo também. Você tem o arquétipo do guerreiro, que é o cara que vai proteger a tribo de ataques, etc, do caçador, etc. E um dos arquétipos é o arquétipo do fora da lei. O que é o arquétipo do fora da lei? O fora da lei é aquele cara que ele é desajustado, é aquele cara que ele, naquele bando, vamos lá, vamos supor que você fosse um cara, por algum motivo, você foi considerado não confiável naquele bando. Ou você é fisicamente fraco, ou você foi pego roubando, ou você foi pego estuprando uma mulher, ou você foi ter uma doença que é contagiosa, por algum motivo aquele bando vai te rejeitar. Se você fica sozinho, se eles te isolam, o bando te abandona completamente, você morre, porque você sozinho não é capaz de fazer tudo. Você não é capaz sozinho de construir o lugar que você vai morar, procurar outros lugares para você caçar, coletar, se proteger de outros lugares. Você não consegue se curar, você não consegue ser todos os arquétipos. Então, o arquétipo do fora da lei é basicamente aquele cara que abraça os rejeitados. Então, quando essa menina, ela busca um cara que já foi preso, ela está acessando uma coisa muito primitiva do nosso cérebro, que é a atração pelo fora da lei. Porque é como se você fosse rejeitado por um bando, mas você encontrasse uma outra pessoa que também te protege porque ela também foi rejeitada. E geralmente, existe uma atração feminina por alguns bandidos, porque elas se sentem protegidas por aqueles caras. Esse cara é tão perigoso que se ele precisar matar e morrer por mim, ele vai matar e morrer por mim. Existe intrínseco nesse desejo dela, né, uma coisa primitiva, né? E aí quando você evolui e vem para uma sociedade moderna, onde isso não faz mais sentido, isso só fica feio, isso só fica assim, a glamorização do bandido. E no fim das contas, numa sociedade moderna, como você não precisa se proteger de um urso, porque o urso vai te atacar, você não precisa se proteger de uma tribo vizinha que vai te dominar teu território, porque você tem as forças policiais, você tem um estado organizado para proteger a tua integridade física, apesar de falhar em alguns momentos, você acaba privilegiando um cara que, no fim das contas, ele vai te largar. Porque o cara que ele tem o arquétipo do fora da lei, o cara que ele é um bandido, ele é um cara que ele não se apega muito a valores, ele não se apega muito a princípios, ele é um cara que ele não faz planejamentos de longo prazo. Ele é um cara que ele tá com você hoje porque você é gostosa, porque você é jovem, porque você é bonita, porque você é isso, porque você é aquilo. E a partir do momento que você não for mais, ou a partir do momento que, por algum motivo, outra pessoa for mais interessante que você, ele vai te descartar. Entendeu? E é isso. Te mostrar uma coisa. Eita, o filhote do Marcola do PCC com o Oruan. Como assim?
Eles estão fazendo um arte. Um collab? Né? É óbvio. Vamos lá, gente. O que está acontecendo no mundo do crime hoje? Vamos lá. Não foi à toa que aquelas pessoas ligadas ao Comando Vermelho foram articular na pasta de segurança pública na época que o Dino era ministro da Justiça. Não é à toa que isso está acontecendo. Neste momento, as facções criminosas têm um interesse institucional de passar um negócio chamado pena justa. O projeto Pena Justa é um absurdo, Se não me engano, ele é relatado pelo Marco Antônio, pelo Marco Aurélio, sei lá por quem ele é relatado, eu não lembro agora. Que é basicamente uma intenção de reformar o Código Penal para que pequenos roubos e furtos, pequenos delitos sejam absolutamente perdoados porque a população carcerária tá demais, e em vez de construir novos presídios, não, solta porque não tem mais como prender, e principalmente tirar do isolamento grandes chefes de facções criminosas. Então nesse momento não é interessante que o PCC e o Comando Vermelho fiquem em guerra, então eles estão fazendo basicamente vamos sinalizar que nós estamos em paz, tá ligado? Vamos dar um tempo aí, tá ligado? Pra mostrar que nós nem é tão mal assim, tá ligado? É isso que tá acontecendo, entendeu? Então não se iluda, isso aqui não é um projeto artístico. Não é que de repente o filho do Marcinho VP tem um talento artístico absurdo e o filho de alguém do PCC tem um talento... eles vão fazer uma música juntos. Não é à toa isso, porra. Não seja ingênuo, cara, né? Saiba quem é o filho do Marcola, que vai lançar feat com o Oruan. Cara, você imagina o Marcola, né, ou a galera do Marcola falando o seguinte: irmão, o Oruan tá estourado, mano. Quando o Marcinho VP sair da cadeia, ele vai andar de Ferrari porque o filho vai dar pra ele de presente. A galera do Marcola falou: mano, mete um cara aí pra fazer umas músicas ruins, põe um autotune. A vida no crime não é fácil, não. Nós cantam que nós vive. É isso, cara. E aí o cara vai estourar, porque o Brasil é um país de imbecis, né? E depois, se alguém do PCC sai da cadeia, ganha de presente uma McLaren de um cara que... É isso, cara. É isso. Ei, caralho. Que mais que temos? Ignorância ou apenas carência? Você lembra que a gente viu esses dias uns queridos invadindo shopping aqui em São Paulo, né? Aparentemente isso aí virou moda. Vamos ver. Ô, GG, vamos brincar de pega-pega canina? Nossa, vambora! Vambora! Você só sai correndo, eu sou o cachorro, eu vou pegar você. Vamos. Pega ele! Olha que legal, na chuva quase atropelou o cara. Entrou no mercado, que legal, velho. Nossa, quase caiu. Pena que ele ia cair numa velocidade curta, né? Tinha que cair... Quase que eu caio, né? Quase que eu caio, o Pina escorregou, cara. Ô, GG, cara, o Brasil é o seguinte, como eu falei, se nós vivemos num país onde você tem uma sensação de impunidade absurda, por que eu não posso fazer um vídeo legal invadindo um mercado de moto? Atropelou uma criança. Puta, acontece, né? É isso, velho. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Isso não aconteceu em Amsterdã. Né? Lá tem carro-bomba, mas não tem gente invadindo o mercado, né? É foda demais, cara. Enfim. Não sei muito o que falar. Eu tô... Uma pauta principal? Pauta principal. Bora? Vamos lá, vamos falar do anúncio oficial do Felipe Neto, que assim, antes de mais nada, já vou avisar, isso com certeza é um bait, tá? Mas, como se trata do Brasil, cara, isso seria uma coisa amplamente possível. Essa é uma mensagem pra nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque... como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social,
a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Vamos lá, ele trouxe um novo vídeo? Vamos ver agora, é que ele tá no... a gente tá bloqueado no perfil dele, tá? Ah, aqui mas pelo, pô, é só pelo pegar qualquer um. É porque é o seguinte, vamos lá, é óbvio que isso é bait, né? Não, mas ele faz enquanto um monte você de referência procura... a 1984 muito, aqui. né? O que eu o acho irmão que mais é velho, o que eu acho que é que eu vi que o pessoal falando é que ele tem um clube do livro. E aí, aparentemente, pode ser que o 1984 seja o próximo livro do clube do livro. Sim. Mas, enfim. Pra quem não sabe, cara, se você não... aliás, tem o livro do 1984, tem o filme que é bom demais. O filme do... É muito... Você gostou mais de qual? Eu gostei mais do filme. É porque o filme, ele é visualmente muito louco, cara. Isso mesmo. Ele é muito... Ele postou... Não sei se você quer ver o vídeo, mas ele colocou. O audiolivro 1984 chegou na Audiolibre, que é o negócio dele lá. Totalmente dramatizado, enfim. Então, eu posso falar... Isso sim é uma boa peça de marketing, onde ele não foi tosco, tá? Realmente ele foi muito bem nisso. Mas vamos discutir isso aqui, porque isso aqui realmente é uma coisa interessante. Não seria impossível o Felipe Neto querer ser presidente da República, e eu duvido que ele não tenha essa vontade. Qual é o empecilho pro Felipe Neto se tornar presidente da República? Como eu já falei várias vezes, na esquerda existe uma hierarquia mais organizada para você atingir as posições de topo. Se você quiser se destacar fora dessa hierarquia, você é basicamente obliterado pela galera que tá dentro desse fluxograma. Então, para o Felipe Neto um dia se tornar candidato, eu não digo nem só presidente da República, mas qualquer coisa relevante, majoritária, se ele falar assim, pô, eu vou ser candidato a Senado em algum estado, até tudo bem, vê lá se o cara lá é tão importante ou menos, do que tá dentro da pirâmide, tira um, põe o outro, e é isso aí, o que a pirâmide mandar vai fazer. Só que, por exemplo, se ele quisesse ser governador de um estado, ou até mesmo presidente, ele teria que cumprir todo o rito. Ele teria, por exemplo, que fazer o que o próprio Glenn Greenwald falou, que é passar no apartamento do Caetano Veloso, né? Acho que é na Barra o apartamento dele, né? Passar lá no apartamentinho dele, cumprimentar os artistas, pedir a permissão, pedir a bênção da classe, né? Caetano Velosística, vamos chamar assim, que é apresentada pelo Caetano Veloso, mas você sabe que é feita por diversas outras pessoas. Através disso, ele teria que mostrar serviço ao PT, ele teria que entender qual ala do PT ele ia se filiar, ele ia ser jangista, ele ia ser glazista, Glaze Hoffmanzista, ele ia ser haddadista, o que ele seria, né? E no final das contas ele ia ter que rezar para que o papai Lula o abençoasse com a permissão para tal, né? Então, eu não acho que é uma coisa tão impossível não, cara. Ele já tá escalando nisso daí, né? Ele e o André Janone já estão dentro da estrutura, não ainda, né, nos topos, né? Mas eu acho que não seria impossível não, cara. Não seria impossível não. Eu vi hoje de manhã um vídeo ridículo de um cara no TikTok. Eu ia até trazer, mas não achei tão importante. Mas ele falando assim que o Felipe Neto, ele mogou todo mundo, ele enganou a esquerda, ele enganou a direita, porque ele postou um vídeo e ninguém percebeu que era piada. Aí ele falou assim que aí tinha Folha, G1, começou a citar que o pessoal foi e anunciou que ele era pré-candidato à presidência. Mas assim, o cara literalmente postou um vídeo na página dele falando, sou pré-candidato à presidência. Você acha que uma página tipo G1, enfim, qualquer outra página vai chegar e vai falar assim, atenção gente, talvez o Felipe Neto esteja brincando. Não, eles vão falar o que o cara falou. Sim. E o cara lá, nossa, o Felipe Neto mesmo porque dá clique. A gente tem que lembrar também, hoje, os grandes portais de notícias também vivem de clique. Então é o seguinte, se a notícia não for flagrantemente fake, só joga. Por exemplo, o próprio negócio do Metrópolis, né, o negócio dos ministros, cara, qualquer coisa que dê clique, os caras põem como notícia. Dá clique, põe. Se não for muito fake, se for mais ou menos fake, põe assim mesmo, entendeu? Né? Agora sim, tava muito claro que era um bait, né? Até pela estética, tal, o jeito que ele falou e não sei o que lá.